Há um toque da perna esquerda do Alan Franco na perna esquerda do Arrascaeta, para mim é pênalti. Por quê? Como sempre o PC comenta aqui com a gente, quem está correndo por trás tem que ter o cuidado de não tocar o jogador da frente para desequilibrá-lo na hora do chute. Se há um toque aí, eu acho que esse toque... Agora, esse toque aí... mas desequilibra o jogador que vai finalizar. Aí, para mim, há motivo para o Flamengo reclamar. Isso. Antes eu não estava conseguindo enxergar nada. Você pode ver, mas nessa imagem não parece pênalti, porque o Alan Franco, o pé dele chega antes do que a alavanca que o Arrascaeta vai fazer. Porém, a imagem por trás, ele parece pênalti, porque daí parece que eles se chocam. Mas eu acho que ele se choca muito mais pela alavanca dele, que o pé do Alan Franco vem aqui. Agora, a gente consegue ver por trás esse o toque aí. trança-pés ali. Né? Ele, obviamente, mexe com o movimento do Arrascaeta para finalização. Fala comigo, Bruno Negro, galera. Tô trazendo aqui pra vocês um trechinho do programa Troca de Passes de hoje / ontem, entenda como você preferir aí, da Sport TV, onde eles falaram sobre como o Flamengo foi roubado. Isso mesmo, o Flamengo foi roubado na sua derrota aí para o São Paulo por 2-1 na estreia do Mengão no Campeonato Brasileiro. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, acionando o sino, hypando o vídeo e partiu ouvir o que o pessoal disse, porque um pênalti não marcado em cima de Arrascaeta, literalmente no minuto final do jogo, definiu o rumo dessa partida. Partiu pro vídeo, tá muito top, e vamos ver se você concorda ou discorda de mim, mas é um fato, o Flamengo foi roubado, pelo menos a mesa inteira concordou sobre isso. Vamos já começar por essa partida, Mansur. E sobre essa vitória do São Paulo, muito importante num momento delicado do clube. A gente sabe que no Paulistão o time está brigando contra a zona do rebaixamento, mas agora consegue estrear no Campeonato Brasileiro para dar uma respirada, para dar um certo alívio assim, para a equipe jogando na sua casa. Olha, Kelly, todo jogo de futebol tem dois lados para você avaliar, né? Nem tudo se explica sob o ponto de vista de um lado ou de outro. As duas coisas interagem. O jogo do São Paulo foi um jogo de uma obstinação, de uma entrega, tentando, através desse espírito, diminuir uma diferença técnica que obviamente existe, que foi muito notável, assim. Parecia um time entendendo que ele, diante de toda a cobrança, diante de toda a pressão, diante de toda a instabilidade do clube, que os jogadores dentro de campo precisavam, eles dar uma resposta contra todo o ambiente ruim que cerca esses jogadores que vão ao campo, que são a face mais visível de um clube absolutamente conturbado nesse momento. E esse espírito ficou muito claro ao longo de todo o jogo. Mesmo quando o São Paulo, durante quase 60 minutos, pouco conseguiu jogar, de fato. É um time que tentava desarmar, destruir, com uma marcação de encaixe individual o Flamengo. Evitou que o Flamengo tivesse, apesar de um enorme controle, uma quantidade grande de chances de gol. O Flamengo teve a melhor do jogo com o Carrascal no primeiro tempo. Volta para o segundo tempo, o Flamengo faz o gol e a sensação é de que o São Paulo tinha pouca arma para criar algo diante de um Flamengo que a partir dali tinha vantagem e o São Paulo ao longo de todo o jogo tinha produzido pouco com bola. E a partir daí tem uma outra discussão. O São Paulo consegue acreditar mais na sua capacidade, o São Paulo consegue ficar mais com a bola e tentar, e aí consegue os seus 2 gols e lances que o Flamengo defendeu mal a área e cometeu erros na defesa da área. Por outro lado, tem o lado do Flamengo na história. E para mim ficou claro, a partir de dado momento do jogo, que era um time que não estava pronto para competir ainda. Os 10 dias entre uma reapresentação de um e de outro, no dia 28 de janeiro, fazem diferença. Tanto é que o marco da queda do Flamengo no jogo, para mim, está muito ligado à entrada de Arrascaeta e Jorginho. Arrascaeta e Jorginho são jogadores ruins? Obviamente não. 2 dos melhores jogadores do elenco do Flamengo. Mas faziam os seus primeiros minutos da temporada no momento que entraram. E a partir dali o Flamengo teve uma queda importante no jogo. Acho que se junta ao mérito do São Paulo pela forma como lutou, pela obstinação, pela capacidade de virar um jogo contra um time fortíssimo. E o Flamengo, que teve 60 minutos de domínio, pesou muito a questão de não conseguir competir na parte final do jogo. E acho que aí tem uma explicação muito ligada aos 10 dias que separam a reapresentação de uma equipe no dia 2 de janeiro e outro no dia 12. Tem um lance envolvendo justamente o Arrascaeta no fim da partida, que eu vou pedir para o nosso diretor colocar na tela para a gente poder acompanhar, que foi muito reclamado, né? No fim do jogo já, a gente pôde acompanhar ao vivo aqui dentro do Troca de Passes, o pênalti, né, que o Flamengo ficou pedindo. Agora a gente está vendo ainda os gols do São Paulo, o gol do Luciano, o gol de empate, porque o Flamengo saiu na frente com o gol do Plata, fez 1-0.
Depois o Luciano descontou, deixou tudo igual, de cabeça, 1-1. E aí o Danielzinho vai conseguir o gol da virada na sequência, enquanto a gente está vendo os melhores momentos. Tu concorda, Alex, com o Mansur sobre essa queda e de rendimento depois ali da entrada do Jorginho e do Arrascaeta? E quando a gente puder ver o lance do pênalti, eu também quero ver a opinião de você sobre ele. Não, eu concordo, mas não somente pela entrada dos dois, mas no geral. De certa forma, é até esperado, ou era até esperado que isso acontecesse. Como o Flamengo ele teve que se representar, jogar 2 jogos antes daquilo que era programado dele, ele naturalmente ele teve uma sobrecarga de um jogo que eu posso fazer um dia de trabalho com de repente, uma quilometragem, um volume de trabalho de 5, 6, 7 km, de uma maneira muito mais controlada e intermitente do que um jogo. Um jogo eu faço 10, 11, 12, eu tenho que fazer, ainda criando um esforço extra e não sendo intermitente. Por mais que tenha parada técnica, é só uma parada que tem ali no primeiro e no segundo tempo. Então isso acumula alguma coisa para que demore para você recuperar um pouco mais, né? Principalmente de 2 jogos para cá. Então poderia não ter acontecido, mas a queda acho que não só pelos dois, mas também ficou claro que esses dois eles erraram mais passe do que seria o normal, ocupação de espaço não é a mesma coisa, mas o Flamengo como um todo ele realmente acho que sofreu um pouco mais com essa parte física e essa volúpia, esse ímpeto do São Paulo fez com que realmente ele conseguisse estar buscando esse resultado, mesmo jogando sob essa pressão e contra o time que te põe sob pressão, mesmo errando mais do que o normal que o Flamengo errou hoje. A gente está vendo o lance que eu comentava da reclamação do Flamengo de pênalti, foi justamente em cima do Arrascaeta, esse lance. E o PC Oliveira, em contato aqui com a nossa equipe, a gente vai ver agora no detalhe. Se há um toque da perna esquerda do Alan Franco na perna esquerda do Arrascaeta, para mim é pênalti. Por quê? Como sempre o PC comenta aqui com a gente, quem está correndo por trás tem que ter o cuidado de não tocar o jogador da frente para desequilibrá-lo na hora do chute. Se há um toque aí, eu acho que esse toque aí mas desequilibra o jogador que vai finalizar. Aí, para mim, há motivo para o Flamengo reclamar. Isso. Antes eu não estava conseguindo enxergar nada. Você pode ver, mas nessa imagem já não parece pênalti, porque o Alan Franco, o pé dele chega antes do que a alavanca que o Arrascaeta vai fazer. Porém, a imagem por trás, ele parece pênalti, porque daí parece que eles se chocam. Mas eu acho que ele se choca muito mais pela alavanca dele, que o pé do Alan Franco vem aqui. Agora, a gente consegue ver por trás esse o toque aí. Ali. Ele, obviamente, mexe com o movimento do Arrascaeta para finalização. Eu confesso que enquanto o Flamengo estava reclamando daquela maneira no campo, eu não estava conseguindo... Gente, olha de novo. É o joelho esquerdo do Alan Franco que bate na perna esquerda. Mas pode olhar aí o pé do Alan Franco na outra imagem. Olha o joelho lá, que bate na perna. Então, para mim aí justifica e acha até que se o VAR tinha acesso a essa imagem, aí poderia ter recomendado a revisão. Eu confesso que durante todos aqueles minutos na transmissão em que o Flamengo estava cercando a arbitragem, olha aí, eu não conseguia entender o motivo da reclamação, porque eu não conseguia ver irregularidade nenhuma. Até que surgiu esse lance que me fez agora repensar. Para mim, isso tem impacto na jogada, óbvio. Deu talvez uma calçada. A gente mandou uma mensagem para o PC Oliveira, conversando com ele. A gente está sempre em contato e ele tem sempre o canal aberto aqui com a gente no Troca de Passes. Ele disse que achou que foi pênalti também. Então, muito provavelmente, o ideal seria o VAR chamar para dar uma olhadinha. Agora, Bom, no geral, foi pênalti, cara. Isso foi decisivo pro jogo? Sim, foi, porque se caso esse pênalti tivesse saído, o Flamengo provavelmente iria convertê-lo, o Arrascaeta provavelmente ia bater, o Pedro já não estava mais em campo, então provavelmente o cobrador seria o Arrascaeta ou o Jorginho, ambos muito provavelmente iriam converter o pênalti, já que o goleiro Rafael não é um goleiro, não é o melhor dos goleiros aqui do futebol brasileiro, né? Convenhamos, possui muitos à frente dele, o Rossi é um deles, o Léo Jardim é um deles, o Carlos Miguel é um deles, o próprio Everton que tá no Grêmio é um deles, se você quiser colocar o goleiro do Galo é um deles, enfim, provavelmente seria gol, o Flamengo iria conseguir o empate. O Flamengo mereceu essa vitória? Cara, nem tanto. O Flamengo poderia ter jogado melhor, na minha opinião, não fez melhor se o Carrascal, por exemplo, perdeu um gol cara a cara com o goleiro. Poderia ter caprichado mais um pouco e feito aquele gol. Esse pênalti, caso convertido, teria feito a vitória, não apenas o empate.
Mas o demais, o Flamengo fez um jogo bem ruinzinho, mas está em começo de temporada. O Arrascaeta e o Jorginho mesmo estavam longe de ser o Arrascaeta e o Jorginho que nós vimos em 2025. Mas paciência, galera, esse é apenas o começo do ano. O Flamengo voltou antes planejado, então os caras estão cansados e enferrujados. Vamos esperar aí para ver, porque o campeonato de verdade começa daqui para frente. O Flamengo não começou com o pé direito, mas ainda tem muitos jogos pela frente, tem 38 jogos no total. Então façam as contas, é mais de 35 jogos para o Flamengo conseguir ser campeão brasileiro. Então vamos, que ainda tem muita lenha para queimar, e vamos esperar aí que em 2026 eles façam temporadas ainda melhores do que a já maravilhosa temporada de ambos em 2025. Mas eu quero saber a sua opinião, foi ou não foi pênalti? Eu tô de chororô ou eu tô certo? Deixa aqui nos comentários, vamos debater. Muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal, aciona o sino, hypa o vídeo. Eu vejo vocês no próximo, até mais.